Olá, seja muito bem-vindo. Hoje o Tela 1 vai tratar de um problema social que atinge todas as grandes cidades brasileiras, a população que vive nas ruas. Para falar sobre o assunto, contamos com a presença de Márcia Fruet, presidente da Fundação de Ação Social e também primeira-dama de Curitiba. Eu sou Jorge de Souza e o Tela 1 está no ar. Primeiramente, desejo uma boa tarde, agradeço a sua presença, Márcia, e espero que possamos bater um papo e poder sanar a dúvida dos nossos telespectadores sobre a Fundação Ação Social, que é uma das principais organizações da Prefeitura de Curitiba, já que trata de um problema muito grande, que é a questão dos moradores de rua. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema justamente no inverno, que é muito rigoroso aqui na cidade de Curitiba. Esse pode ser um dos piores invernos também. Desde 2013 não se fazia temperatura tão baixa quanto fez nesses últimos dias em Curitiba. Então é um prazer e eu agradeço a oportunidade. E como você própria disse, Márcia, a FAS tem que ter um cuidado especial nessas estações mais frias. E vocês têm a Operação Inverno. Gostaria que você contasse um pouco mais qual é o funcionamento dessa operação, quais são os cuidados básicos que vocês tomam com a população que vive nas ruas. A população de rua, a gente costuma falar que não é da assistência social, embora a assistência social faça esse primeiro acolhimento às pessoas que estão em condição de rua. Infelizmente, todas as cidades, principalmente as grandes cidades, os grandes centros, tem sua população de rua consolidada já, em todas as grandes capitais. E nós trabalhamos de maneira muito intersetorial na Operação Inverno, justamente para não perder ninguém em decorrência das doenças da hipotermia. Desde 2013, nós não temos ninguém que morreu em Curitiba, nas ruas de Curitiba, por conta da hipotermia. Isso nos orgulha muito, porque há mais de 30 anos que todos os anos alguém morria em decorrência de uma parada cardíaca e outros males da hipotermia. Quando nós assumimos, nós tivemos esse desafio e cumprimos, e isso é um trabalho diário, principalmente na Operação Inverno. Nós contamos com várias secretarias trabalhando juntas. Nós montamos uma sala de soluções todas as noites, nossa equipe, junto com outras secretarias, as administrações regionais, nós fazemos as rondas noturnas, são 11 linhas de rondas noturnas, são mais de 50 funcionários, servidores da Prefeitura Municipal de Curitiba, que trabalham nessa abordagem social. É um trabalho integrado e contamos com a ajuda da saúde, principalmente. Nós tivemos já casos de pessoas que estavam com o início de hipotermia e a saúde tem que ser muito rápida, agir de maneira muito rápida nesses casos. E nós temos até setembro aproximadamente, dependendo do frio, nós temos essa sala montada e essas equipes na rua durante a noite. Uma grande dúvida que a maioria das pessoas tem é onde o destino das doações. Por exemplo, uma pessoa que mora no bairro Barreirinha faz uma doação. Ela vai ter preferência para ficar nessa zona da cidade? Como é que funciona o critério para qual morador de rua e para qual área essa doação vai ser levada? É uma ótima pergunta, porque é uma dúvida que tem constantemente. Nós não incentivamos, nós desmotivamos, na verdade, a doação direta na rua. Cada vez que você dá um agasalho, cada vez que você dá comida na rua, a pessoa que está em situação de rua, ela se sente mais confortável e tem mais resistência em sair da rua. Não ajuda. Na verdade, ajuda naquele momento em que a sopa está quentinha, em que o agasalho ainda não está molhado por conta do sereno e por conta da proximidade que tem com outras pessoas. Mas isso, na verdade, é um paliativo. Nós costumamos dizer que a única proteção efetiva é o acolhimento. Quando a pessoa procura as caixas do Doe Calor, que é um projeto que nós temos junto com o Instituto Pró Cidadania, são quase 1000 pontos na cidade que tem as caixas do Doe Calor. Ela vai para uma central, que é o Disque Solidariedade. Lá as roupas são separadas por tamanho, se é para frio, se é para calor. Os sapatos são todos separados, são limpos, vê a condição de uso dessas peças, desses sapatos, e eles vão colocando numa espécie nas prateleiras de acordo com o tamanho. Quando nós precisamos, por exemplo, a população de rua tem um padrão meio que conhecido já, calçado 41 para homens, 36 para mulheres, é um sem fim a busca por esse tipo de peça, e a gente distribui então dentro dos acolhimentos da Fundação de Ação Social, para quem precisa. Vai estar lá, a gente vai disponibilizar, a pessoa vai ver se serve em si, ela nos deixa a roupa molhada, nos deixa a roupa que está suja e nós damos uma roupa nova. Mas nova não, uma roupa doada. Mas nunca doamos nada na rua, a não ser, em último caso,
Quando todos os argumentos cessaram, nós podemos deixar um cobertor para essa pessoa. Mas ainda assim nós voltamos várias vezes durante a noite para ver se ela não está entrando em condição de hipotermia. Entendi, Márcia. Tivemos uma matéria feita pela RPC Televisão que denunciou um caso grave de abuso de autoridade da Polícia Militar. Nele, alguns policiais confiscavam, né, tomavam de alguns moradores de rua suas roupas, cobertores e jogavam, né, em caçambas de lixo. Qual o posicionamento da FAI sobre isso? Você chegou a entrar em contato com a Polícia Militar para saber o porquê dessa medida que foi tomada por eles? O prefeito chegou a entrar em contato com o comandante da Polícia Militar, explicando como que o município de Curitiba age nesses momentos, e nós fizemos sim uma manifestação de repúdio com a forma que isso foi feito. Não poderia ter sido feito dessa maneira. Nós pretendemos que as coisas da população de rua, dos moradores de rua, não permaneçam nas vias públicas. Até porque, às vezes, interfere na calçada, no exercício de ir e vir também e na frente das lojas. Mas isso é muito pactuado com a população de rua. Nós tivemos uma limpeza de um único bueiro, em fevereiro, mais ou menos, foi a Secretaria do Meio Ambiente, pela limpeza pública que fez, que nós retiramos de dentro do bueiro 450 quilos de roupas que não estavam em condição de uso. O que seria a condição de uso? Ela estava molhada, ratos passavam por ali, ela estava infectada e nós não pudemos definitivamente ficar com aquelas peças ali, até porque quando chove aquilo vai encher e vai trazer um outro problema para a cidade. Mas isso é pactuado com os moradores de rua. Existe uma conversa com eles, o que eles podem abrir mão e o que eles precisam na rua. De novo, reafirmo, não adianta colocar uma televisão na rua achando que o morador de rua vai passar ali e vai usar a televisão. Nós já temos casos de grupos de moradores de rua que têm micro-ondas na rua. Isso não ajuda, não ajuda. O que ajuda é buscar as entidades que trabalham com a população de rua. Não precisa ser a Fundação de Ação Social, porque eu sei que muita gente diz, mas é prefeitura, é o governo, tal. Não, pode ser as entidades que são religiosas, as entidades de voluntários. Qualquer entidade que trabalha com a população de rua precisa muito de doações, inclusive do micro-ondas, talvez, que eles deixaram na rua. Agora, falando sobre... A Polícia Militar retornou essa nota que a Prefeitura fez? Como é que foi esse retorno que eles fizeram? Eles se posicionaram dizendo que foram acionados por comerciantes da região, o que é muito possível mesmo, porque eu sei que os comerciantes se incomodam muito com a população de rua que está lá, e que atenderam esse chamado dos comerciantes e retiraram as coisas a pedido desses comerciantes. É possível que tenha acontecido, mas isso não pode ser feito. Principalmente no município, que preza pelos direitos humanos, sabe que a pessoa que está em condição de rua, isso é muito bom falar, Jorge, porque quem está na rua, ele tem direito de estar na rua. Tem uma música do Ney Matogrosso que fala, a rua é tanto do bandido quanto do policial. E é isso. A cidade é de todos. E ele tem um direito constitucional garantido de ir, vir e permanecer se ele quiser. O que a gente tenta retirá-lo da rua é porque ele está exposto a muitos riscos, não só o frio, porque nessa época realmente é o maior vilão, talvez, da população de rua, mas todas as violências. A gente sabe de casos aqui em Curitiba ano passado, em outras cidades, em que botavam fogo nas coisas do morador de rua e o morador era carbonizado. A gente sabe também de brigas que existem e que eles se atacam com arma branca e também morrem por conta de dívida de tráfico, alguma coisa assim. Quem vem agora e não está usuário de drogas ainda, nós temos que rapidamente retirá-los do convívio dos usuários, para que também não seja contaminado. Então, é uma série de interferências que têm que ser feitas para que a rua não dá dignidade, para que ele retome sua trajetória, para que ele tenha autonomia novamente, retome sua vida, talvez com retorno familiar. Às vezes, as histórias de rua são muito interessantes. Às vezes, é um pai de família que perdeu o emprego e que tem vergonha de voltar para casa e dizer para a esposa e para os filhos que não vai mais conseguir prover o sustento da família. E ele acaba indo para a rua em decorrência de um momento que ele está vivendo. Nós estamos, no Brasil, em um momento de crise financeira. E muita gente tem saído tem perdido emprego, isso aumenta a população de rua. Nós estamos também com um surto, e talvez o pessoal da saúde tenha um certo receio de falar que é uma epidemia, mas do crack, que é avassalador. Ele vicia nas primeiras vezes de uso, e quem sai do crack é uma parcela muito pequena, de 3 a 5%. Então também o crack contribui para isso. Você falou que algumas desses moradores acabam procurando a FAS, obviamente, para pegar cobertores, roupas, enfim.
Agora, eles chegam a denunciar alguma ação mais ostensiva da Polícia Militar, própria Guarda Municipal. E, mediante essas denúncias, o que a FAS costuma fazer? Costuma prestar queixa, procurar esses órgãos? Tem um mapa de risco, onde, por exemplo, regiões onde ocorram esses, digamos assim, esses ataques ou até mesmo uma ação um pouco mais truculenta da polícia? Já tivemos. Tivemos muitos casos. Alguns têm receio de contar o caso que aconteceu ou prestar queixa. O boletim de ocorrência feito para a população de rua é um número muito pequeno, porque eles vão voltar para a rua. E eles sabem que, de repente, o policial vai estar por ali e tal. Mas, ultimamente, já teve lá no passado, inclusive na Guarda Municipal, a gente tinha algumas denúncias da Guarda Municipal, a pessoa da Guarda que era um pouquinho exagerado nas suas condutas, foi afastado da guarda. Nós instauramos um processo interno e reforçamos essa característica de defesa de direitos humanos que o município tem agora. Nós temos, nessa gestão, nós abrimos também a assessoria de direitos humanos, é o Igor Martini, nosso assessor de direitos humanos, ele está muito ligado à saúde e assistência social, garantindo que nenhum direito vai ser violado. Mas todos os casos que nós recebemos, seja da polícia, seja da guarda, foram encaminhados na guarda procedimento interno, na polícia nós fizemos boletim de ocorrência. Mas eu reforço que ultimamente não tinha tido nenhuma ocorrência dessa natureza. Tivemos no começo do ano agora uma situação no viaduto da Vila Capanema, onde alguns moradores de rua diversos se abrigam ali naquela região, uma maioria até migrantes, população cigana, pessoas que vêm de outros estados para cá. E foi colocado canteiros ali embaixo daquela podemos dizer assim, daquela marquise, e essas famílias tiveram que sair daquela localidade. Uhum. Então, gerou muita polêmica, muita reclamação, principalmente das pessoas que viam aquilo, mas os comerciantes e moradores da região apoiaram essa medida. Gostaria que você, Márcia, contasse qual a posição da FAS sobre esse caso. Ali no viaduto Capanema concentravam-se os indígenas, que vinham principalmente da região de Rio das Cobras, Mangueirinha, são caingangues, que vinham, e no final do ano, de 2014 para 2015, nós tínhamos 70 crianças que vieram do interior para a capital. É uma ação cultural dos indígenas, eles vêm vender o cesto, trazem as crianças, é época de férias escolares, só que esse ano foi um excesso de pessoas. Nós, desde novembro, estávamos em contato com o Ministério Público, com a FUNAI e com o Governo do Estado. Porque a cidade que recebe, ela não pode ser penalizada pelo fluxo migratório que acontece no Paraná inteiro, no estado inteiro. Quem é responsável pelas políticas públicas para a população indígena é a FUNAI. E a FUNAI não tem condições hoje, não está preparada, não tem material humano suficiente para dar conta. O Governo do Estado, junto com a FUNAI e conosco, da Prefeitura de Curitiba, nós fizemos um acordo no Ministério Público para que fossem atendidos, fossem retirados dali, mas abrimos uma casa de passagem indígena. Todas aquelas pessoas que ficavam ali, especialmente as crianças, eles estão muito bem alocados na Plínio Tourinho, que tem uma estrutura muito boa lá, inclusive de venda de artesanato. Nós permitimos a venda ali e eles virou até um local de visitação, etc. Então, essas famílias que estavam ali, elas foram para Plínio Tourinho e, como é um fluxo sazonal, hoje, por exemplo, nós temos 4 ou 5 indígenas apenas que estão ali. As floreiras foram colocadas porque muitos usuários de droga começaram a se misturar na população indígena porque sabiam que a gente não ia tomar nenhuma medida, nenhuma, para retirada compulsória. A gente nunca faz isso. Compulsória ou involuntária dessas famílias. E eles estavam muito misturados ali. Tinha um risco muito grande para as crianças, que estavam em risco na mendicância, estavam em risco no trabalho infantil e estavam em risco também por conta da droga e dos usuários de droga que estavam ali. Então, nós retiramos eles e ato contínuo, os usuários também saíram dali. E nós tivemos que, então, fazer qualquer tipo de bloqueio físico para que não voltassem, os usuários de drogas não voltassem para lá. E eles cometiam pequenos furtos, por isso que você falou aqui, os comerciantes, os moradores ficaram mais tranquilos porque eles cometiam pequenos furtos ali. Ali nós estamos conversando com uma associação que está sendo montada naquela região da cidade e eles vão assumir aquele pedaço do viaduto do Capanema. Ali funciona ainda os arquivos da Secretaria de Trânsito. Ali fica naquele espaço fechado que tem, funciona os arquivos, arquivo morto da Secretaria de Trânsito. Nós estamos retirando de lá e vamos ter uma outra atividade que ainda vai ser decidido junto com a Associação de Moradores qual será. Mas os índios ficaram muito bem alocados na Plínio Tourinho. Hoje temos uma edição especial do Tela 1, por isso teremos 2 blocos. Daqui a pouco, Márcia Frutti nos conta mais sobre sua carreira de jornalista. Não saia daí, voltamos já.